Querido povo de Deus, caríssimos filhos e filhas da terra, nós estamos nessa quarta-feira de cinzas, iniciando a quaresma, e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o sentido dessa quaresma. Primeiro, o sentido de quaresma, que para nós lembra também quarentena, e o significado que tem para nós nestes tempos em que estamos vivendo. A nossa formação hoje será, assim, mais uma fala, assim, para vocês, não seguindo o catecismo, mas que poderá ser repercutida para todos na Terra, para grupos, pessoas que necessitam de uma palavra a propósito de tudo que esteja acontecendo. O nosso carisma diz revelar o Pai, como Cristo nos revelou, segundo as necessidades do tempo. E nas necessidades do tempo, temos percebido sinais que nos chegam de pessoas que se sentem, pela própria pandemia, feridos, alijados, escamoteados, pessoas que estão em situações de conflito, pessoas que necessitam ser escutadas. A misericórdia neste tempo, portanto, em que vivemos, faz sentido. Chorar com os que sofrem, chorar com os que choram, sorrir com os que sorriem, sofrer com os que sofrem. O mundo necessita de uma caridade vívida, uma caridade que seja expressa, uma caridade que seja uma decorrência do amor que em Deus um dia experimentamos e buscamos vivê-lo segundo o que nos tem chegado dos vários locais, dos vários recantos. Uma caridade que seja expressão de um amor efetivo. Quando estiveres em jejum, nessa quarta-feira santa, deverias ter estado, jejum a pão e água, tu estarás te privando de algo em vista de fazer-te tu mesmo doação para os que precisam de ti, ou que precisem de ti, quer esteja ao teu lado, quer esteja nos espaços ainda por ti não visitados. O jejum que nós faremos poderá ser o jejum de nossa palavra. A nossa palavra que poderá ser retida até em solidariedade e em comunhão por aqueles cuja voz não estiver sendo ouvida. A gente faz jejum da palavra a fim de purificá-la e expressá-la quando for necessário, ao menos por um dia, Uma palavra que seja de edificação, que edifica por uma ação eivada, uma ação plena de um sentido por causa de um amor efetivo ali testemunhado. Disso o mundo necessita. E aí, onde estás habitando, onde estás vivendo, tu poderás ver de que forma efetivamente os apelos têm te chegado. Quais as formas de apelo e quais as necessidades as mais urgentes, essas que tu percebes como necessidades de mudança internamente, a fim de que adores a Deus em espírito e em verdade,
de que tua presença santifica o espaço por ti ocupado. O jejum. A oração é ser orante, orar com a própria vida, mas em situações mesmo de conflito, de crise, de separação, teu ato seja orante, em vista de uma edificação, uma ação que edifica, uma ação que constrói, que não destrói, que não abre mais arestas, uma ação que vai em socorro do que demanda de ti um posicionamento sereno, um posicionamento equilibrado, um posicionamento claro, pensado, discernido, que tu transmitas a paz que de Deus tens recebido, que tu reserves apenas, ao menos um momento, se não tiveres um momento, já seria grave, reserva ao menos um olhar, para olhar um espaço sagrado, para olhar, ao menos por um momento, e teu pensamento se eleve para o lugar onde o corpo de Cristo esteja encerrado. Mas olha para alguém, mesmo aquele que te desagrade, isso é um exercício de ascese, de superação. Olhar e interiormente dizer: a presença de Cristo também está ali. Mesmo que eu não o suporte, eu não a suporte. Mas por ela, por ele, Cristo também veio a morrer. É um ato de ascese. É dar uma resposta, como disse o próprio Jesus uma vez a Faustina, é tratar de uma forma como ao Santíssimo tu tratas e tens reverência, uma resposta, um trato que seja de quem reconhece que repercutirá no corpo de Cristo, sendo feito com simplicidade, com verdade, com intencional coerência. Que tu reserves um momento para apresentar ao Senhor o que te causa preocupação, alegria e dor. O jejum, a oração, e a esmola, que para nós significa partilha, não dar do que sobra, mas partilhar. Tu podes partilhar. Se tu podes gastar 200 e gasta 100, os 100 que poupares, leva a partilhar, não somente a dar, mas a ajudar, que possa ser somado em vista de algo efetivo. Exemplo, na metade dessa quaresma, no final dessa quaresma, o que tiveres poupado, do que tiveres de ti mesmo retirado, a fim de ser partilhado, vê se tu ajudas. Dou um exemplo, alguém que precise pagar a mensalidade de uma faculdade, exemplo. Alguém que precise desse trocado para comprar umas verduras, umas frutas e colocar em sua quitanda, exemplo. É algo que possa
levar o outro a ganhar em dignidade. E não em dependência. Dependência. O jejum, a oração e a esmola ganham um sentido segundo esse nosso tempo. Não deixam de ser as 3 vias de agradar a Deus, mas segundo as necessidades deste tempo em que estamos vivendo. Nós salvamos o espírito, não nos apegamos à letra. Nós seguimos o espírito que atravessa a letra, porque a letra por si mesma mata. A letra é somente fazer, como fazia Marta. Mas o Espírito bebe da fonte do Verbo de Deus encarnado. Para mim há um sentido na Quaresma. Significa trabalhar dessa forma para estar a Cristo configurado. E se a dor vier te visitar, que ela encontre também em ti um lugar. Trabalha por solucionar o que causa a dor. Mas se ainda não tiver chegado à solução, não venhas tu a te lamuriar. Não venhas tu a apresentar-te como alguém carente de quem o escute e possa, sabe, querer de alguma forma te compensar, ou recompensar por esse gemido, essa dor, essa lamúria que tu queiras apresentar. Não precisas disso para mostrar que tens um lugar. A oração, o jejum e a esmola, partilha, nesses tempos ganham sentido. E dessa forma, meu querido filho, minha querida filha, caríssimo filho e filha da terra, povo de Deus que nos escutam, povo de Deus que nos escuta nessa abertura da Quaresma, eu, Padre Ayrton, o menor, os abençoo com esta mensagem. Hoje, nessa quarta-feira de cinzas, convertei-vos e crede no Evangelho. Lembra-te de que és pó, e em pó hás de tornar. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.